eram muito focadas em coisas exatas. E qual que é o problema? E quais que são as qualidades que a gente tem? Para essas pessoas as coisas têm que fazer sentido. Ela tem que conseguir encaixar uma coisa na outra. Se ela não consegue encaixar, para ela não faz sentido. É irrelevante algumas coisas. E as pessoas emotivas são o contrário, né? Às vezes elas... Qualquer coisa que você fala para ela, às vezes não tem lógica nenhuma, mas a pessoa assimila aquilo e toma como verdade algumas coisas. E o problema de ser racional, o problema é porque muitas das vezes, o pior, né? É porque a gente não consegue entender uma pessoa emotiva. E isso encurta muitas as relações, encurta muito as relações, certo? Por exemplo, uma pessoa que é muito racional, um homem, né? Porque na maioria os homens são mais racionais e as mulheres são mais emotivas. Então, você pode tomar como exemplo que um homem muito racional, ele tem dificuldade de se relacionar, certo? Uma pessoa muito racional, ela tem a dificuldade, por exemplo, de entender uma piada de escola dentro de uma estação de ônibus. Por quê? Porque ela só entende uma piada quando ela está naquele contexto. Ela não consegue fazer essa ponte e ligar. O que a gente quer aqui não é que a pessoa deixe de ser emocional, não é que a pessoa deixe de ser racional, mas que tenha um meio termo entre isso, né? Ter um controle. Então o que as pessoas racionais e emotivas têm que ter é um controle sobre isso, né? Você tem que achar um ponto comum ali que seja melhor para você se relacionar. Não adianta a pessoa... quando a pessoa é muito racional, Rutigaus, ela julga demais os outros. Ela acha que os valores dela, por ela ter uma habilidade de colocar as coisas de uma forma bem definida, ela julga, mas o outro, ele fez isso, ela só pensa com emoção e acha aquela pessoa terrível, acha que aquela pessoa está sempre errada. Não consegue aceitar as outras pessoas. E isso é um problema, até porque a pessoa é obrigada a se relacionar, né? No cotidiano nosso, a pessoa é impossível ela estabelecer uma vida sem relacionamentos. Certo? Seja amigos, conjugais, né? Então é importante, inclusive no trabalho, por exemplo, né? Na maioria das vezes nós temos, por exemplo, chefes aí muito bons em cálculos, chefões de administração. Muitas vezes eles não conseguem absorver a questão abstrata do funcionário, por exemplo, né? Um líder que não consegue absorver a questão emocional, como é que ele trata, por exemplo, um funcionário, uma funcionária de uma empresa dele? A gente tem que começar a pensar por esse lado. Certo? Uma pessoa impulsiva é o contrário da pessoa, às vezes, lógica, né? Ela, às vezes, toma uma determinada situação porque sente que precisa de tomar uma ação ali naquele momento. Isso pode ser extremamente perigoso. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela está bem intencionada, é proativa, mas ela não tem o conhecimento nem informação necessária para tomar alguma ação. Tá? Um exemplo que eu vou dar aí é básico. Quando você, por exemplo, tem sangramento nasal, ou alguma pessoa que tem sangramento nasal, a primeira coisa que pede para essa pessoa fazer é levantar a cabeça assim, ó, para cima, como primeiro socorro. Né? Só que isso é péssimo. Porque olha o que eu estou fazendo aqui, eu estou jogando sangue lá para dentro de novo do meu organismo. Isso pode entupir as vias respiratórias e levar a um problema mais grave. O correto nesse caso seria abaixar a cabeça, abaixar mesmo a cabeça. Olha que coisa assim, que todo mundo faz e... Mas é com boa intenção. E com boa intenção, só que você acaba às vezes piorando a situação. Então muitas vezes quando você precisa de fazer alguma coisa urgente, tá? Muitas das vezes a melhor coisa você fazer devagar e com calma, não ter pressa, porque essa pressa te leva a probabilidade de cometer erro muito maior, tá? Uma pessoa que consegue controlar melhor suas emoções, ela se torna mais equilibrada, ela se torna mais confiável, se torna, por exemplo, mais preparada para tomar uma decisão num ambiente de alta pressão, tá? Não que você vá precisar de tomar uma decisão sob pressão. Porém, isso vai te ajudar muito na sua evolução pessoal. Certo. E só para fechar, o que eu queria até ressaltar aqui, porque ele citou um exemplo, né, de um sangramento nasal. A pessoa, quando ela é racional, ela automaticamente, com a pessoa racional, lógica, ela automaticamente já vê aquilo como erro. Nossa, que ignorante. A pessoa não consegue aceitar o erro, não consegue aceitar a emoção. E isso que é o problema. Da mesma forma que o Rutigal sugeriu, né, que a gente tem o controle das emoções,
também tem o controle da racionalidade e do julgamento que a gente faz sobre como que a cabeça das pessoas funciona mesmo. Certo? Então a gente tem que realmente não ficar julgando, certo? A gente tem que saber compreender, certo? Bom, pessoal, agradecemos então vocês verem esse vídeo até o final. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, pessoal. Amém.